Bom dia, ouvinte do podcast do professor Fraquelli. Hoje é dia 19 de outubro de 2023 e eu vou tratar do assunto da ameaça de uma recessão global e também da mensagem de Joe Biden em Tel Aviv. Desde o dia 7 de outubro, data do ataque do grupo Hamas a Israel, a incerteza envolveu a conjuntura global, dando um toque de mudança no cenário mundial. Contexto esse que o FMI identificou com a expressão navegando pelas divergências globais. Essa mudança constatada pelo FMI em 10 de outubro de 2023 aconteceu 3 dias depois do início do conflito no Oriente Médio. Entretanto, cabe registrar que o texto do FMI já estava concluído e pronto para divulgação quando a guerra começou. Então hoje eu migro do FMI para a Oxford Economics, que ocupou espaço na mídia internacional nessa quarta-feira, à medida que trouxe a possibilidade de uma recessão de volta às projeções da conjuntura global vigente. Face a essa nova projeção, eu acessei o site da Oxford Economics em busca de resultados de pesquisas que dissessem respeito à análise da conjuntura internacional no ano de 2023. Nessa tarefa de busca de novas fontes, eu começo a análise de hoje a partir do texto intitulado Perspectivas Econômicas Mundiais. Perspectivas mais suaves encerram o ciclo de aumento de taxas, publicado pela Oxford Economics no dia 12 de julho passado. No citado documento, a Oxford Economics elevou a projeção de crescimento do PIB global de 2,4 para 2,5 no exercício de 2023, porque o comportamento da economia no segundo trimestre mostrou-se mais intenso do que era conjecturado. Esta constatação do que aconteceu no segundo trimestre do corrente ano não está contida nos demais trimestres à frente, fazendo com que o desempenho para 2024 também deixe a desejar. Então, o comportamento da economia mundial para 2024 sinaliza um crescimento anual da ordem de 2%, o pior desde o início da pandemia em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. Em termos do índice de gerente de compras mundial, o PMI composto global medido pelo JP Morgan, ele superou o limite de 50 no início do corrente ano, mas recuou depois e fechou agosto em 50,6. Lembrando que o índice acima de 50 significa crescimento. O texto da Oxford Economics fala em recessão em curso. Diz a Oxford Economics que o primeiro trimestre do corrente ano foi saudável, mas o desempenho global desacelerou no terceiro trimestre e deve prosseguir perdendo força nesse último trimestre de 2023. E assim, após este diagnóstico do comportamento recente da economia mundial, a mídia internacional destacou nesta quarta-feira que a Oxford Economics havia voltado a falar em recessão global. Eu fui em busca da fonte e verifiquei que a notícia constou da edição digital do jornal El Economista do México. Segundo o autor da matéria, há um aumento do risco de uma recessão para 2024 devido ao conflito do Oriente Médio. Essa possibilidade constaria de resultados preliminares de uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria Oxford Economics. A Oxford Economics trabalha com a pesquisa de opinião de um total de 77 investidores consultados. No mês passado, 13% deles
acreditavam na presença de uma recessão. No corrente mês, o percentual avançou para 18%. Passo da economia global para a guerra no Oriente Médio, porque Joe Biden esteve ontem em Tel Aviv. Havia muita expectativa sobre o pronunciamento do presidente norte-americano em solo israelense após o ataque ao hospital que matou 500 pessoas. Eu esperei pela manifestação do presidente dos Estados Unidos por mais de 1 hora. E quando ela começou, eu percebi que Biden falava em mensagens sucintas. Eu penso que ele falou muito pouco, não mais do que meia dúzia de minutos. Ele partiu do registro que o Hamas havia assassinado crianças e bebês, e por isso ele representava um mal no mundo. Biden afirmou que estava voltado para a tarefa de trazer os reféns de volta para suas casas. O presidente enfatizou que Israel deve voltar a se tornar um lugar seguro para os judeus. Para tanto, ele diz que iria encaminhar um pedido de auxílio sem precedentes ao Congresso dos Estados Unidos. Para encerrar o seu breve pronunciamento, Biden lembrou aos presentes ao evento que as decisões de guerra têm sempre um custo, mas que a justiça deve ser alcançada. Enfim, ele se mostrou indignado com o ataque às vítimas no hospital de casa. É isso por hoje. Bom dia, ouvinte do podcast do professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.